Meus amigos, que nós possamos contar com o amparo divino para o nosso estudo de hoje. O nosso assunto dessa noite é um assunto muito interessante, que são chamados fenômenos paranormais. Nós temos que, como estudiosos da doutrina, ver todas as coisas para a iluminação do nosso entendimento. Essa expressão paranormal, paranormalidade, ela não existia ao tempo de Kardec. Por isso que muitos materialistas consideram que, em não existindo o espírito, não existem os fenômenos mediúnicos. E os chamados fenômenos espíritas, segundo a interpretação materialista, são fenômenos da mente humana. Isso pensam aqueles que são, digamos assim, inimigos da vida. Porque não crer na imortalidade da alma, a pessoa está deixando de crer na sua própria sobrevivência espiritual. Já aqueles que não são materialistas, que creem na imortalidade da alma, há sim uma posição diferenciada de que, acham eles, de que a expressão paranormal foi uma expressão inventada para dar assim um colorido acadêmico ao assunto. Então, médium e paranormal ficou assim um pensamento como se fossem duas coisas antagônicas. Esse é um dos equívocos que as pessoas que não estudaram, não leram Hernani Guimarães Andrade, foi o nosso maior sábio na área, foi realmente um dos maiores intelectuais espíritas que conhecemos. Ele fez um estudo profundo do assunto, especialmente essa questão de terminologia, porque nós estamos aparentemente com uma má colocação de expressões. Na verdade, as duas palavras existem, médium e paranormal. Eles são muito bem aplicados. Essas duas expressões não são rivais. Elas são expressões perfeitamente cabíveis. E é necessário, antes de estudar o assunto paranormalidade, nós fazermos um esclarecimento sobre o assunto. O fenômeno mediúnico não é nem mais nem menos do que a ação de um espírito sobre o médium. O que o espírito faz? Ele combina os seus fluidos espirituais com os fluidos do médium e produzem todos aqueles fenômenos já muito conhecidos e muito estudados, e há uma vasta literatura a respeito dos fenômenos mediúnicos. Já os fenômenos paranormais, eles são fenômenos da alma do indivíduo, sem a influência de espíritos. E como o nosso assunto de hoje é a paranormalidade dos animais, porque eu dificilmente vejo uma pessoa que não goste de animais. O ser humano, de um modo geral, gosta dos animais. Principalmente o seu cachorrinho, o seu gatinho, que às vezes tem até o seu sobrenome, o sobrenome de família, né? Faz parte da família. As pessoas passam a gostar muito dos seus animais. E os fenômenos paranormais existem. Olha,
No capítulo 22 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz um bom estudo sobre o assunto. Só que naquela época, usava-se a expressão animismo em lugar da expressão paranormal. Animismo, fenômeno anímico ou fenômeno paranormal é uma coisa muito parecida, está muito próximo. Com a evolução, os homens de ciência criaram expressões melhor adequadas para definir esses estudos, essa nomenclatura. Então, vejam, amigos, o espírito pode envolver uma pessoa, um médium, com os seus fluidos e, através dessa combinação de fluidos, produzir fenômenos, os mais variados. A escala de características mediúnicas é muito grande, especialmente quando nós queremos mensurar o potencial mediúnico de uma pessoa. Agora, por outro lado, é impossível, simplesmente impossível, por uma questão evolutiva. Um espírito envolver um animal com os seus fluidos para produzir fenômenos mediúnicos. Isso é simplesmente impossível. Assim sendo, inexiste mediunidade nos animais. Então, certos fenômenos que foram observados, vastíssimos, estudados e colocados em artigos, livros extensos sobre o assunto, esses fenômenos são fenômenos paranormais, é a paranormalidade dos animais, e não fenômenos mediúnicos. Então, é um grave equívoco quando uma pessoa diz: eu conheci um cachorro que ele era médium, vidente. É evidente que a pessoa notou um fenômeno, mas como não estudou o assunto, e nós aqui estamos dispostos a estudar. Nós já fizemos aqui, falando números redondos, 160 palestras. Isso dá todo um curso de 4 anos numa universidade. Então, nós estamos estudando com a ajuda desses diletíssimos amigos, que são, assim, um pouquinho mais competentes do que a gente, né? Só um pouquinho mais. E eles nos passam as informações e nós somos aqui o microfone, o alto-falante dos nossos diletíssimos amigos que nos amam imensamente, que lutam por nos ajudar. Os amigos, quando temos os nossos problemas, não é omissão desses amigos. Eles também sofrem com as nossas lutas, nos amam profundamente e estão sempre dispostos a nos trazerem essas informações. Vejam bem, amigos. Então, nos animais podemos usar a expressão de fenômenos paranormais nos animais, mas jamais a expressão fenômenos mediúnicos pelos motivos já explicados. Os animais, para cumprirem as suas funções nos meios naturais, eles foram providos pelas inteligências que governam a vida planetária, os espíritos construtores, aqueles que planejaram o mundo biológico, eles emprestaram aos animais recursos, como diz o ditado, que a gente baba na gravata. Por exemplo, um homem, ele consegue ouvir vibrações de até 17 mil ciclos por segundo. O cachorro consegue 55 mil ciclos por segundo. Então, o cachorro deixa o homem longe em termos de audição. Agora, o mais espantoso é o morcego. O cachorro consegue ouvir vibrações de 55 mil ciclos por segundo. O morcego consegue 300 mil ciclos por segundo. É uma coisa inimaginável. Como a natureza
construiu um radar na orelha do morcego. Ao emitir, movimentar as asas, o morcego envia ondas sonoras, elas batem lá, voltam e o ouvido detecta toda a geografia da região. Então, entre aspas, o morcego ouve, vê com os ouvidos. Tal a acuidade auditiva do morcego. Meus amigos, 300 mil ciclos por segundo é uma coisa fantástica. Agora, aquilo vem aos ouvidos, o nervo auditivo leva ao cérebro do morcego, que é assim, pouco maior que um grão de feijão. Grão de feijão. E ele consegue interpretar isso. E ainda há pessoas que dizem assim, eu não acredito em Deus. Sabe? Falta de pensar um pouquinho. O olfato dos animais, nós nos consideramos animais superiores. Você, doutor, você é só um cachorro. Eu não sou um ser humano superior. Entretanto, o cachorro, você já viu o olfato do cachorro? É uma coisa assim fantástica. E muitas pessoas confundem essas características dos sentidos dos animais como fenômenos paranormais, porque não é verdade. Eu não estou com isso dizendo que não exista o fenômeno paranormal nos animais. Eles existem mesmo. Mas não podemos confundir as características dos sentidos dos animais com fenômenos paranormais. A literatura espírita é vastíssima nesse aspecto. Muitos comentaristas, muitos livros, muitos artigos versaram sobre o assunto. Quem quiser estudar mais o assunto, eu sugiro ler a Revista Espírita de 1861, página 261. Obrigado. Essa revista e essa página comenta bem Allan Kardec os fenômenos paranormais dos animais na época em que foi escrito. Gabriel Delane, no livro Reencarnação, capítulo 5, estuda vários casos e dá uma série de exemplificações interessantes sobre os sentidos dos animais nos fenômenos paranormais. Os animais, especialmente o cavalo e o cachorro, o cão, que são animais superiores. Nós diríamos que os animais superiores mais conhecidos são o cavalo, o cão, o gato e especialmente o chimpanzé. Os amigos podem observar que o chimpanzé está muito próximo do ser humano. Um chimpanzé adulto tem a inteligência de uma criança de 5 anos. E uma criança de 5 anos sabe muita coisa. Ela é bastante lúcida. E o chimpanzé dá show. Não vou entrar em... Eu assisti na Escandinávia, que é a terra dos meus bisavós. Eu assisti uma demonstração com chimpanzés numa universidade. Meus amigos, é de tirar o chapéu o que aqueles chimpanzés faziam. Eu não vou contar porque nós saímos do nosso assunto, embora seja um assunto encantador e fica assim, formigando na nossa língua, falar do assunto. Então, Gabriel Delane, quem quiser, pode consultar o livro Reencarnação, capítulo 5, onde ele classifica, traz alguns fatos bastante interessantes sobre o mundo dos animais. Então, o cavalo e o cachorro, sendo animais superiores, eles estão muito próximos da fenomenologia espiritual. E muitos espíritos conseguem se fazer visíveis e até tangíveis aos animais. Então,
Há animais que, de repente, olham numa certa direção e fica feliz, dá saltinhos, né? O Divaldo me contou um caso de que ele foi fazer uma palestra, se não me falha a memória, em Goiânia. E quando ele ia entrando no local, veio um pastor alemão desencarnado, fez uma festa para ele, ele ficou todo atrapalhado, aquele cachorrão desencarnado, fazendo festinha para ele. E aí a senhora que estava em companhia dele, ele descreveu o cachorro, ele disse, é o meu cachorro que morreu. Aí chama pelo nome tal, ele chamou o cachorro, correspondeu. O cachorro pastor alemão é assim, tem uma inteligência respeitável. Então, eles demonstram alegria e, às vezes, medo. De repente, o cavalo fica agitado, temeroso, porque ele está vendo espíritos malfazejos que o provocam. E é por isso que, às vezes, acontecem acidentes com cavalos e com cães, que são instigados por espíritos perturbadores. Esses assuntos foram, assim, mas amplamente estudados pelos pesquisadores confiáveis que analisaram esse assunto. Eu visitei uma ocasião no mundo espiritual, desculpa, uma coisa que eu não sabia mesmo, desconhecia, e fui levado por um amigo espiritual a conhecer um departamento que eu, assim, como diz outro, babei na gravata. Eu fui levado a um departamento e a uma sala, e ele disse, aguarde aí que vai entrar, você vai ver uma coisa interessante, o seu aprendizado. Aí entra uma moça, um familiar, e por uma portinhola sai um gato. Essa moça havia perdido esse gato, pelo qual ela teve uma grande paixão. É muito comum as pessoas terem paixão pelos seus animais de estimação. E quando eles desencarnam, e podemos usar a expressão, ela pegou o gato com um amor extremo, colocou aqui o gato, né? Aí o gato botou as patinhas assim, e ela disse, conta para a mamãe, estão te tratando bem aqui? Ele virou o resto que faltava. E beijava o gato, fez uma festa. Eu não conheci esse gato. Quando eu estive com essa pessoa, eu descrevi o gato. Eu disse, é exatamente a minha gatinha, é exatamente assim, gato rajado, pequeno e sem rabo. Então, meus amigos, nesse dia, esse amigo foi me levar para conhecer um departamento que cuida dos animais no mundo espiritual. Vejam bem, isso é muito importante para o nosso aprendizado. Todo animal que tem na Terra alguém que o ama, ele não fica na massa. Ele é recolhido nesse departamento. Aí a gente baba com a bondade de Deus, com a misericórdia divina. Se nós temos um grande amor por um animal, ele é recolhido no departamento. É um respeito ao amor que os grandes espíritos têm. Para nós, você gostou do cachorro? O cachorro morreu, acabou, você virou pó. Não. Há instituições primorosas para cuidar dos animais que na Terra alguém ama. Meus amigos, então, quando Jesus nos falava do amor, porque toda a doutrina de Jesus pode ser resumida na palavra amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai até mesmo aos vossos inimigos. Então, Jesus nos ensinou a amar. Então, quando amamos um animal, esse animal vai esquecido. Há departamentos para cuidar desses irmãos nossos. Quem quiser aprofundar mais o assunto, e mais uma vez, obrigado.
obrigado. Eu sugiro ler o livro de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma. Ernesto Bozano foi um dos expoentes, continuadores da obra de Allan Kardec. Ele escreveu um livro interessantíssimo, que eu acho que todo espírita devia ler. É A Crise da Morte, em que ele estuda apenas o momento da morte. Porque as pessoas têm muito medo da morte. Porque as tradições pintaram a morte como uma caveira, um manto preto e um alfange na mão, assim. Uma representação muito infeliz. Há espíritos técnicos especializados no desligamento do desencarnante da massa óssea. Então, eles vêm, começam a soltar pelas extremidades os pontos secundários e deixam a última ligação que vai do cerebelo até o corpo espiritual, a região semelhante, o chamado cordão prateado. Cortou esse cordão, acabou-se. A partir dali, começa a decomposição cadavérica, porque não há mais proteção do espírito reencarnado. E é quando você se liberta. O que acontece? Aí você vê rapidamente um filme de toda a sua existência. E aí, meu amigo, aquela malcriação que você disse ao vizinho, aquela descortesia. Hoje uma pessoa falou assim, eu escrito num carro assim, escrito dá-lhe tumor, em intenção do nosso ex-presidente. Quer dizer, coisa triste, né? É o desamor das pessoas, né? Então, também os animais superiores têm essa assistência. Se tem alguém que o ama, ele é levado para um departamento especializado. Quem trabalha lá? Aquelas pessoas que não tiveram amor pelos animais para aprender a amar os animais. Há departamentos, por exemplo, que cuidam de crianças, que são cuidados por mulheres que não amaram as crianças. E elas estão ali aprendendo a lei do amor. Meus amigos, as nossas colônias são uma coisa belíssima. E os seus dirigentes mais ainda. Então, esse livro de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, é um livro cativante falando sobre paranormalidade dos animais. E ele divide, ele foi um grande estudioso, foi um companheiro de grande peso na obra espírita contemporânea Allan Kardec. Ele faz uma classificação dos fenômenos paranormais dos animais. Mas eu tive uma experiência pessoal, mas muito, muito interessante, de paranormalidade dos animais. Eu tenho um filho que era pequeno na época, e ele ia fazer aniversário. E a minha esposa organizou uma festinha, os coleguinhas da escola, do prédio, do condomínio e tal, né? E me pediu que fosse a um depósito de bebidas que tem aqui no nosso bairro, para comprar os refrigerantes e outras coisas mais. Isso era um sábado de manhã. Eu entrei no depósito de bebidas, e era um depósito grande, uma confusão, gente para todo lado, cada um querendo ser atendido, e as coisas, aquele barulho, e eu fiquei aguardando, separei as coisas que eu queria e fiquei aguardando o momento de ser atendido. A dona do depósito trabalhava no caixa, e perto do caixa ficava um cachorrinho, pequeno cachorro, ali naquela madorna, assim, dormindo com um olho e acordado com o outro. E ele não se incomodava com aquela ruidosidade, gente falando, gritando,
comprando as coisas, aquele mercado persa. E lá, por um certo momento, eu estava perto do cachorro, pertinho do cachorro, e mais ou menos longe da porta. Quando surgiu, lá na porta, um sujeito mal vestido, com uma garrafa de pinga na mão, cheirando a bebida, maltrapilho, e portando em seu derredor espíritos tão bêbados, tão embriagados quanto ele próprio. Ele estava lá embaixo. Meus amigos, o cachorrinho levantou-se e ficou furioso, latindo, grunhindo, rangendo os dentes contra aquele infeliz irmão. Mas o cachorro fez um estardalhaço tão grande, porque o sujeito não fez barulho nenhum, não falou nada, ele só surgiu na porta com uma garrafa vazia de pinga. E o cachorro, na sua paranormalidade, presenciou, enxergou, dominou todo aquele quadro. Então, estávamos nós dois ali. Eu era o médium e ele o paranormal. Muito prazer, total. Prazer em conhecê-lo. E o cachorro ficou tão indócil, rangendo, trincando os dentes, latindo contra o irmão embriagado, que a dona do depósito não teve outro caminho, não ser pegar o cachorro e levar para um cômodo e trancar lá fora. Então, meus amigos, nós notamos que os animais, eles têm uma percepção. O nosso caso, também naquele momento, não era um fenômeno mediúnico, era um fenômeno também paranormal. Porque nenhum espírito veio nos trazer aquela informação, a não ser uma faculdade psíquica que nos fez registrar toda aquela fenomenologia espiritual bastante constrangedora. Meus amigos, as pessoas que se alcoolizam não fazem ideia de que são verdadeiros canecos vivos, são taças vivas, porque bebe ele e bebem os parceiros. Isso aí é uma... A gente tem pena, se constrange, se condói com a situação das pessoas pela falta de esclarecimento espiritual. Mas, infelizmente, o habitante terrestre ainda não nos dá espaço para levarmos os esclarecimentos que as pessoas precisam. São espíritos que ainda estão em degraus espirituais muito baixos e que se comprazem dessa forma. Mas o cachorrinho gostou. Ele sentiu que aquele quadro nefasto causava algum risco para aquele estabelecimento. Porque o cachorro ele é de guarda. Se ele perceber alguma coisa errada, ele dá o sinal, faz barulho. Ele ganha para isso, ele vive para isso. E ele é fiel a proteger as pessoas com quem ele se relaciona. Então, fiquei assim, muita pena daquele irmão nosso. Agora, meus amigos, fazer o quê? É por isso que nós fazemos esse trabalho doutrinário, com a doutrina espírita, levando esclarecimentos, servindo de, não que tenhamos competência para isso, mas fazemos uma mediação, porque o nome médium é aquele que está no meio, é o medianeiro, é o portador. Nós não somos os portadores da luz. A luz não se origina no médium. O médium apenas transporta a luz que vem de cima. E esses fatos que comentamos hoje são muito esclarecedores. Então, no momento em que nós percebemos que um animal tem essas reações,
ajuda ao pesquisador a estudar que os seres humanos também têm as suas sensibilidades. Muitas e muitas decisões que nós tomamos, caminhos que nós cruzamos, são inspirados pela vida espiritual, que nos trazem aqueles bons espíritos que tentam nos amparar, nos ajudar, iluminar o nosso entendimento, para que nós vivamos melhor, que nós aproveitemos melhor a encarnação. Nos traz o livro dos médiuns a lição de que todos somos médiuns. A mediunidade é inerente ao espírito humano, porque nós podemos combinar os nossos fluidos por fluidos dos desencarnados, que vibram nas mesmas faixas de ondas que nós vibramos. E é por isso que a doutrina, de uma forma tão oportuna, nos chama ao estudo, à meditação, ao estudo e consideração dos ensinamentos do Cristo, para que os nossos padrões espirituais, a nossa sensibilidade espiritual suba a padrões mais elevados e possamos nos sintonizar com os espíritos mais esclarecidos, que nos ajudam nas nossas decisões, no melhor encaminhamento das nossas vidas, no melhor aproveitamento da nossa existência. Então, meus amigos, aquele cãozinho paranormal do depósito de bebida deixou a marca nos nossos estudos espirituais. Notei com grande alegria, com grande felicidade, que o cãozinho observou o que observamos. Então, diz, não, o médium é um sujeito assim meio perturbado. Então, aquele era um cachorrinho perturbado também. E conseguiu ver coisas que ninguém via, mas que a nossa sensibilidade registrou. Então, o meu ósculo na testa do cãozinho, nunca mais o vi. Que Deus o tenha em bom lugar, e a todos nós também. Muito obrigado. Boa noite.